Se você pudesse voltar no tempo, antes das cidades serem cobertas por luzes elétricas, veria um mundo onde a escuridão reinava assim que o sol se punha. Um tempo em que velas e lamparinas a óleo eram a única forma de clarear a noite. Agora, feche os olhos por alguns segundos e imagine como seria viver nessas sombras sem o simples ato de acender um interruptor. Hoje, vamos viajar até esse passado aparentemente distante para conhecer a história de um homem que ousou iluminar o mundo. E você está nos sombras do passado. Prepare-se para descobrir como Thomas Alva Edison transformou a escuridão em luz. No final do século XIX, o mundo passava por rápidas transformações. As ferrovias conectavam cidades, a produção industrial crescia em ritmo acelerado e a ciência avançava com descobertas surpreendentes. Mas, ao mesmo tempo, as noites permaneciam imersas na penumbra. Velas, lampiões a óleo e lâmpadas a gás eram práticas, porém limitadas, perigosas e muito caras. Havia, portanto, um desejo coletivo de encontrar uma forma mais eficaz e segura de iluminar casas e ruas. E foi nesse cenário que surgiu Thomas Alva Edison, um homem obstinado que acreditava na força do trabalho contínuo e na possibilidade de fazer o que muitos julgavam impossível: criar uma lâmpada elétrica viável para uso comercial. Thomas Edison nasceu em 11 de fevereiro de 1847, em Milan, Ohio, nos Estados Unidos. Desde cedo, mostramos curiosidade pelo funcionamento das coisas. Conte-se que, ainda pequeno, vivia desmontando aparelhos e experimentando elementos químicos para entender como tudo funcionava. A escola formal não parecia ser o lugar ideal para um garoto tão inquieto, e sua mãe acabou ensinando-o em casa. Essa liberdade de aprendizagem lhe deu combustível para explorar sua criatividade. Edison cresceu vendendo jornais em trens, telegrafando mensagens e principalmente ousando sonhar alto. Foi assim que ele começou a formular suas primeiras ideias de invenção. Quantos de nós na infância temos uma curiosidade tão grande que pode determinar todo o nosso futuro? Edison encarnou essa persistência e senso de maravilha. Ele acreditava que qualquer desafio poderia ser vencido com tempo, estudo e trabalho duro. Muito se surpreende ao saber que Edison não foi o primeiro a investigar a ideia de uma lâmpada elétrica. Antes dele, outros inventores já haviam inventado desenvolver algum tipo de dispositivo de incandescência: Humphrey Davy, Joseph Swan, entre tantos. Entretanto, todos enfrentavam os mesmos problemas. O filamento queimava rapidamente, produzia muita energia ou simplesmente não era viável comercialmente. Edison, então, tomou para si o desafio de aperfeiçoar esses protótipos. Sua grande genialidade não estava apenas em criar algo do zero, mas em aprimorar, testar e simplificar para que qualquer pessoa pudesse ter luz elétrica em casa. E foi assim que ele iniciou uma verdadeira maratona no seu laboratório, em Menlo Park. O laboratório de Menlo Park fervilhava dia e noite. Edison contratou uma equipe de assistentes, cada um especializado em algo diferente, para testar a maior variedade de materiais possível. A busca era por um filamento que suportasse altas temperaturas sem romper nem queimar rapidamente. Ele testou fios de platina, carvão e até cabelos humanos. Nada parecia funcionar perfeitamente, até que um material convidado começou a chamar atenção. Reza a lenda que Edison e sua equipe testaram milhares de materiais diferentes antes de obter um resultado esmagador. Cada teste que falhou serviu para refinar o processo, mudar um detalhe ou tentar uma nova substância. Finalmente, em 1879, eles encontraram no bambu carbonizado uma resistência surpreendente que poderia manter-se acesa por muitas horas. Esse simples detalhe, fruto de uma persistência quase obstinada, marcou o início de uma revolução. Não falhei. Apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Essa frase se tornou símbolo de uma cultura de perseverança. Quantas vezes desistimos diante do primeiro erro? Com Edison, cada erro era só mais um passo rumo ao acerto final. E esse certo não foi apenas realizado, como iluminou todo o planeta nos séculos seguintes. Chegamos ao ponto decisivo. Em dezembro de 1879, Thomas Edison chamou jornalistas, cientistas e investidores para testemunharem o que ele chamava de luz elétrica incandescente.
Naquela noite, a casa e o laboratório de Menlo Park reluziram como nunca antes. Multidões se aglomeravam, boquiabertas, para ver lâmpadas que brilhavam firmes e estáveis, sem a fumaça ou o cheiro das lamparinas tradicionais. Por horas a fio, as luzes acesas, provando que aquela invenção era real, funcional e pronta para ser compartilhada com o mundo. Imagine a sensação de maravilha daquelas pessoas, acostumadas à chama tremeluzente e incerta do gás, diante de uma luz clara, constante e silenciosa. Foi um evento que despertou a imaginação popular e inaugurou a era da eletricidade doméstica. A partir de então, Edison fundou empresas para levar luz elétrica às ruas e casas. Seu nome se tornou substituído de inovação, e as lâmpadas começaram a substituir um pouco o gás e as velas. Essa conquista abriu portas para tudo o que conhecemos hoje. A expansão de redes elétricas, a possibilidade de ter equipamentos, a iluminação pública e até a ideia de vida noturna nas grandes metrópoles. O impacto social, econômico e cultural foi gigantesco, mudando o estilo de vida de milhões de pessoas em tempo recorde. Cada lâmpada que acendemos hoje é, na essência, um tributo ao engenho de Edison e tantos outros que persistiram na busca pela luz. É incrível pensar em como, há pouco mais de um século, a humanidade vivida mergulhada na escuridão toda vez que o sol se punha. E o que a história de Thomas Alva Edison nos ensina? Em primeiro lugar, que o passado carrega segredos e lições que podem inspirar nosso presente. As sombras do passado não são apenas relatos de guerra e destruição. Elas também guardam exemplos de coragem e criatividade que moldaram o mundo em que vivemos. Em segundo lugar, Edison nos mostra que a perseverança é o ingrediente fundamental de qualquer avanço. Cada fracasso pode nos levar a uma nova perspectiva, se tivermos coragem de continuar tentando. Com isso, ele não criou apenas uma lâmpada, criou as bases de uma revolução tecnológica que viria a iluminar mais do que ruas e casas, iluminou sonhos, modernizou inventores e transformou a vida moderna. Sem Edison, talvez ainda demoremos décadas para ter uma lâmpada prática. A verdade é que o mundo só evolui quando alguém ousa enxergar para além das velhas fronteiras, acreditando em um futuro melhor, mesmo que todo mundo ao redor não acredite. Se você gostou desta jornada pela história e quer continuar iluminando a sua mente com grandes fatos e personagens que moldaram a humanidade, inscreva-se agora mesmo no canal Sombras do Passado. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de inspiração ou que, assim como Edison, tenha um brilho próprio esperando para ser revelado. Escreva nossos comentários sobre o que você mais admira em Thomas Edison e qual outro grande inventor ou acontecimento histórico você gostaria de ver por aqui. Juntos, vamos manter acesa a chama do conhecimento e do respeito às nossas raízes. Afinal, a melhor maneira de construir o futuro é aprender com o passado. Sombras do Passado, onde a história ganha vida.